Fala pessoal, beleza? Meu nome é Wagner, sou professor de Física e nessa aula a gente vai estudar um caso particular da cinemática, né? Que é o movimento uniformemente variado, beleza? Então, para a gente começar a analisar esse tipo de movimento, a gente precisa saber quem é esse cara, né? Qual é a característica dele. Então, aqui tem uma ilustraçãozinha de uma bolinha que está descendo um plano inclinado, né? Aí tem algumas anotações nessa imagem, e o que a gente percebe é que se experimentalmente, né, a gente fizesse de fato esse experimento, a gente ia constatar o seguinte, que a velocidade segue um certo padrão de crescimento, certo? Parece que é algo linear, né? E da mesma forma, a posição que a bolinha vai deslocar num mesmo intervalo de tempo, né, vai aumentando também de forma um pouco mais rápida do que a velocidade, tá? Então, se a gente fizesse um experimento desse tipo aqui, uma bolinha sendo lançada de forma livre, a gente ia constatar algumas coisas, né? Primeiro que nesse tipo de movimento a aceleração é constante. Então, a primeira constatação que a gente ia fazer é que a velocidade vai aumentando linearmente com o tempo, beleza? Essa é a primeira conclusão de um experimento desse tipo. Segundo, é que o espaço percorrido, ou seja, o deslocamento desse cara, vai aumentando com o quadrado do tempo. Tá? Então, conforme o tempo passa ao quadrado, tem a ver, vai ser diretamente proporcional, né, ao espaço percorrido. Daí a gente pode concluir o seguinte, né? Se a velocidade está aumentando linearmente, a única grandeza que pode modificar a velocidade é a aceleração. Então, se ela aumenta linearmente, significa que existe o quê? Uma aceleração. E como é linear, essa aceleração necessariamente vai ser constante, tá? Então, sempre que a gente tiver no caso em que a aceleração é constante, a gente vai estar trabalhando com movimento uniformemente variado. Então, o movimento uniformemente variado é caracterizado como um movimento que ocorre com aceleração escalar constante, não nula, independente da trajetória, beleza? Então, no movimento uniformemente variado, a gente tem uma aceleração que é constante, não está variando. Então, se existe aceleração, agora a velocidade está mudando ao longo do tempo. Daí, se a gente estiver interessado em calcular a velocidade depois de um certo instante de tempo t, como que a gente faz isso de forma prática, né? Usando algum padrão matemático, algum artifício matemático. A gente parte da ideia de que aqui, como a aceleração é constante, a aceleração instantânea vai coincidir com a aceleração escalar média. Daí, então, a gente pode usar a definição de aceleração escalar média, que é a razão entre a variação da velocidade pelo intervalo de tempo. Lembrando que o nosso ΔV é a diferença entre a velocidade final menos inicial, ΔT, tempo final menos inicial também. Daqui a gente pode deixar esse V menos V0 sozinho, passar o T menos T0 para o outro lado multiplicando. Então a gente encontra V menos V0 igual a vezes T menos T0, considerando que a gente parte com o nosso cronômetro do instante inicial 0. Então T0 vai ser 0. Daí a gente simplifica um pouco a nossa expressão e passa esse V0 para o outro lado. O que a gente obtém aqui é uma função horária da velocidade, ou seja, a velocidade v em função do tempo, sabendo, né, conhecendo qual é a velocidade inicial desse cara e a sua aceleração. Lembrando que essa aceleração é constante, tá bom? Então, o nosso v é a velocidade no instante t, v0 é a velocidade de partida desse cara, a velocidade inicial, a aceleração dele, tá bom? E o t é o tempo decorrido. Então, com essa expressãozinha aqui, a gente calcula qual é a velocidade desse móvel em um certo intervalo de tempo t, conhecendo a velocidade inicial e a sua aceleração, beleza? Então, essa é a função horária da velocidade para o movimento uniformemente variado. A saber, né, aquele v igual a v0 mais at, existem algumas formas da gente decorar essas fórmulas, né? E essa daí eu costumo chamar de vovô ainda trabalha. É uma boa forma de você lembrar. Então, os gráficos, né? Para o caso da velocidade em função do tempo, a gente percebe que a velocidade aumenta de forma linear, certo? Isso tem a ver com uma função que a gente vê lá na matemática, que é a função afim. E, de fato, essas duas funções estão interligadas. Essa função horária que a gente viu é basicamente uma função afim, em que a velocidade faz o papel do y e o tempo faz o papel do x. Então, daquela função afim lá da matemática, a gente sabe que o gráfico é o quê? Uma reta. Aqui não vai ser diferente. Também vai ser uma reta e tem todas as propriedades iguais àquela função. Então, aqui no caso, né, nesse gráfico, a gente já conclui que a velocidade vai variar linearmente com o tempo.
Quando a gente tem uma aceleração positiva, quando a aceleração é maior que zero, qual é o formato desse gráfico? Uma reta que sobe. Aqui a gente tem 3 gráficos diferentes, cada um com uma situação explícita, né? O ponto de partida muda, a velocidade inicial de partida muda. Então, se a velocidade inicial for maior que zero, ou seja, positiva, ele vai estar aqui para cima. Se a velocidade inicial for zero, ele sai da origem do sistema. Se a velocidade inicial for menor que zero, então vai estar aqui embaixo, beleza? Então, esse gráfico aqui é para 3 situações diferentes. Lembrar que quando t é zero, a gente naquela funçãozinha vai encontrar o valor da velocidade inicial. Tá? Então, V é uma função crescente do tempo. Conforme o tempo vai passando, a nossa velocidade vai aumentando linearmente, por conta dessa aceleração. Bom, mas e se a aceleração for negativa? A gente tem a mesma ideia, só que com uma reta decrescente, porque agora a velocidade, ao invés de aumentar em módulo, ela vai estar diminuindo. Então, com uma aceleração negativa, o que acontece é uma reta decrescente, tá bom? E a mesma ideia para as velocidades iniciais. Quando t é zero, a gente tem as velocidades iniciais. Então, se a velocidade inicial for positiva, a reta começa aqui em cima. Se for igual a zero, parte da origem. Se for menor que zero, parte daqui de baixo. Então, V é uma função decrescente do tempo. Observação, né? Conforme essa aceleração for maior, o módulo, né? Uma aceleração muito grande, a inclinação também vai aumentar. Tende a ser uma reta mais inclinada, beleza? Então, a inclinação nesse tipo de gráfico vai estar relacionada com a aceleração. E a gente encontra a velocidade inicial sempre olhando para cá, para o eixo V, beleza? Então, esse é o gráfico velocidade em função do tempo. Uma propriedade importante. Quando a gente estudou o movimento uniforme, eu comentei que qualquer gráfico da velocidade em função do tempo revela para a gente o quê? O deslocamento quando a gente calcula a área. Então, aqui também não vai ser diferente. Qualquer gráfico, velocidade em função do tempo, mesmo que esse formato não seja uma reta paralela, seja uma reta crescente, se a gente sabe calcular essa área aqui de baixo, essa área vai dar para a gente qual é o deslocamento desse móvel no intervalo de tempo estudado. Então, aqui, por exemplo, é uma aceleração positiva, então a reta é crescente. Sabendo fazer essa área, a gente descobre qual foi o deslocamento nesse intervalo de tempo. Aqui seria um gráfico para uma aceleração negativa. Daí, a gente tem duas áreas, né? Um deslocamento positivo aqui para cima, porque isso aqui vai dar uma área positiva, e aqui embaixo um deslocamento negativo, beleza? Mas sabendo calcular essa área, a gente tem o deslocamento. Então, a área sobre o gráfico, sempre que for um gráfico velocidade em função do tempo, se você sabe calcular a área, essa área vai fornecer para você o deslocamento, tá bom? Algumas observações. O tempo nunca vai ser negativo, só a velocidade pode ser negativa. Então, se a velocidade for positiva, você vai ter um deslocamento positivo. Essa historinha que a gente já viu, né? Se a velocidade for negativa, você vai ter um deslocamento negativo, beleza? Então, essa propriedade é muito importante. A gente viu ela lá no movimento uniforme. Aqui essa ideia também é válida, só que aplicada a esses outros gráficos com formatos diferentes, né? A função horária da posição, né? No movimento uniformemente variado. Quando a gente estudou o movimento uniforme, a função horária da posição fornecia o quê? A posição em um dado instante de tempo. Aqui a mesma ideia, só que agora a gente precisa levar em consideração a contribuição da aceleração. Então, aqui, a gente pode calcular, né, a posição S em qualquer instante de tempo t, sabendo alguns argumentos básicos. Qual é a velocidade inicial? De onde esse cara parte? Qual a sua aceleração? Então, sabendo essas 3 grandezas, a gente calcula onde ele vai estar no intervalo de tempo que a gente está interessado. Então, para motivar vocês, a gente parte desse gráfico, né? É um gráfico velocidade em função do tempo. E a gente acabou de ver qualquer gráfico velocidade em função do tempo. Se eu calculo essa área, eu tenho o deslocamento. Qual é a área que a gente tem aqui, né? Essa área é de um trapézio. Se vocês inverterem a figura, ó, isso aqui é uma base do trapézio, base maior, base menor e altura, não é? Então, se eu sei calcular essa área, eu calculo o deslocamento. Qual é a área do trapézio? Vai ser a base maior mais a base menor vezes a altura, tudo dividido por 2. Isso é lá da geometria, né? Fazendo isso, ó, qual é a base maior? A base maior é isso aqui tudo, ó, V. Então, base maior, V. Base menor, V0.
Então, ó, base maior mais base menor vezes a altura. Qual é a altura? Aqui seria o t, né? T menos zero, que é só t. No caso, eu botei de forma mais genérica, é um t menos t0. Mas considerando t0 igual a zero, então fica só t. Então, aqui, ó, base maior mais base menor vezes a altura, tudo dividido por 2. Daqui a gente passa esse 2 para lá multiplicando, para dar uma arrumada nessa expressão. Então, fica 2ΔS igual a V mais V0 vezes T menos T0. Então, daqui, considerando, né, T0 igual a zero, o que a gente tem é que 2ΔS igual a V mais V0 vezes T. Mas a gente viu lá na expressão da função horária da velocidade que a velocidade pode ser dada em termos do quê? Do vovô ainda trabalha, né? V igual a V0 mais A vezes T. Então, onde a gente está com V, a gente pode substituir por V0 mais AT. Então, fazendo isso, fica, né, 2ΔS igual. Aqui no V eu substituí por V0 mais A vezes T. Então, ficou V0 mais AT, e o resto a gente repete. Mais V0 vezes T. Bom, arrumando isso aqui, a gente junta V0 com V0, e o AT fica lá, multiplica, faz chuveirinho aqui dentro, né? Então, fica 2ΔS igual V0 mais V0, 2V0, vezes T, 2V0T. AT vezes T, AT quadrado. Então, aqui dessa expressão, a gente pode dividir tudo por 2. Então, aqui fica ΔS, aqui V0T, e aqui AT quadrado sobre 2. Então, nosso ΔS igual a V0T mais AT quadrado sobre 2. Lembrando que o ΔS, que é o deslocamento, seria a diferença entre a posição final menos a inicial. Como a gente está querendo calcular a posição final, então a gente pode abrir esse ΔS e isolar o S. Fazendo isso, o que a gente tem é a famosa expressãozinha do sorvetão, né? S, que é a posição final desse cara, ou a posição num certo instante de tempo, vai ser igual à posição inicial, a velocidade inicial, vezes t, né? Mais a aceleração dividido por 2, vezes t quadrado. Essa expressão, então, fornece para a gente qual é a posição do cara em um certo intervalo de tempo t, beleza? Então, S é a posição no instante t, S0 é a posição inicial, V0, qual é a velocidade de partida desse cara, tá? A aceleração em que ele se desloca, lembra que é sempre constante essa aceleração, e o t é o tempo que você está interessado em calcular essa posição, beleza? Essa é a famosa expressãozinha do sorvetão. Bom, para aquela expressão, né? Se a gente percebeu que a posição ela está em termos do tempo ao quadrado. E isso vai dar para a gente uma equação do segundo grau em termos do tempo. E uma equação do segundo grau, vocês já devem ter estudado, a gente sabe que o gráfico é uma parábola. Então, aqui a gente vai ter um gráfico parabólico mesmo, tá? Então, quando a aceleração é positiva, a concavidade vai ficar para cima, nesse formato. Quando t é zero, a gente está em S0. É o ponto de saída, né? Agora, se a aceleração for negativa, o que a gente tem, ó, é uma parábola com a concavidade voltada para baixo. E, novamente, ó, esse cara aqui que cruza o S no instante t igual a zero é o nosso S0. O que indica esse V aqui? Esse V, pelo que a gente estudou lá na equação de segundo grau, era o vértice da parábola, né? Era o mínimo ou máximo do valor que ela atingia. No nosso caso aqui, dentro da física, esse vértice aqui, para o primeiro caso, ele vai dar a menor posição que essa partícula atinge e o tempo em que ela volta na trajetória. Então, ela estava indo, desceu, foi até uma posição lá e resolveu voltar. É isso que está acontecendo. Aqui é análogo, só que ao invés de ser uma posição mínima, vai ser uma posição máxima. Então, ele estava indo, chegou a um valor máximo da posição e resolve voltar. Então, o vértice aqui revela duas coisas para a gente. No primeiro caso, qual é a posição mínima que ele alcança? No segundo, qual é a posição máxima? E nos dois casos, esse tempo aqui, que faz o papel do nosso x do vértice, esse tempo, nos dois casos, revela para a gente qual é o instante em que ocorre a mudança no sentido do trajeto. Ou seja, quando que ele inverte de sentido, tá bom? Então, essas observações são importantes. As coordenadas do vértice representam a inversão do movimento. Então, quando que ocorre essa inversão do movimento? Ele estava indo para a direita, chegou até o máximo da posição e voltou para a esquerda.
Então, qual é o momento em que ocorre essa inversão? Esse vértice aqui, né, os dados desse vértice vão fornecer essa ideia para a gente. E, nesse instante, vale lembrar que o cara para poder voltar. Então, a velocidade dele, nesse momento, é zero. Beleza? Então, são dois pontos importantes. Essas coordenadas fornecem a inversão do movimento e, nesse instante de tempo, a velocidade é nula porque ele está voltando. Tá bom? Parou para poder voltar. Beleza? Então, esse é o gráfico da posição em função do tempo para o movimento uniformemente variado. Bom, propriedade do gráfico da aceleração em função do tempo, né? Como a aceleração é constante, o gráfico vai ter esse formato aqui, né? Uma reta paralela ao eixo do tempo, né? Porque a aceleração, independente do instante de tempo que você pega, sempre vai dar o mesmo valor ali a qualquer. Qual que é o detalhe importante aqui? A gente viu que pela definição de aceleração escalar média, a aceleração é o quanto varia a velocidade pelo intervalo de tempo que isso ocorre. Então, se a gente isola a variação da velocidade, a gente tem A vezes ΔT. E esse cara é exatamente a área abaixo do gráfico. Como? Se a gente observar esse tamanho aqui, né, esse lado, vale exatamente a aceleração do cara, que é constante. Então, é o nosso A. E aqui embaixo, esse T2 menos T1 vai dar para a gente o quê? A variação do tempo. Calcula essa área aqui. Como é que calcula essa área? Base, ΔT, vezes altura, A. Quando a gente faz A vezes ΔT, a gente obtém ΔV, que é exatamente a área abaixo desse gráfico. Então, quando o gráfico for aceleração em função do tempo, o que a gente tem é a variação da velocidade. Então, calcular a área nesse tipo de gráfico é calcular o quanto variou a velocidade para esse movimento, beleza? Então, aqui, a área sobre o gráfico dá para a gente essa informação, quanto que é o ΔV, quanto que variou a velocidade. Uma última aplicação, né, do movimento uniformemente variado, esse é um assunto que depois pode ser tratado novamente na parte de queda livre, mas são os movimentos verticais, quando os movimentos se dão apenas na vertical, né? Sob ação exclusiva da gravidade. Então você deixa o cara cair e só a única aceleração que atua aqui é a aceleração da gravidade devido à atração da Terra com os objetos que têm massa. Então, quais são as conclusões? Primeiro, esse cara vai descrever um movimento uniformemente variado porque ele vai estar sob a ação de uma aceleração. E essa aceleração ela vai ser constante, ela não muda. Tá? Ela pode até variar de pontos na localidade terrestre, mas para a gente aqui ela é considerada constante. Então, se a aceleração é constante, o movimento é uniformemente variado. E quem é essa aceleração? Né? É a aceleração da gravidade local ali, que vale mais ou menos 9,8, mas a gente costuma arredondar para 10 metros por segundo ao quadrado. Então, todas as equações que a gente viu nessa aula podem ser aplicadas nos movimentos verticais, desde que a gente faça a substituição de A por G, que é uma constante, beleza? Qual é o cuidado que a gente tem que tomar? O sinal desse cara. Isso aqui é uma grandeza vetorial que a gente vai ver mais para frente. Então, o sentido pode ser indicado pelo sinal dele, e isso vai fazer diferença na hora de fazer nossas contas. Então, aqui, por exemplo, eu botei duas orientações diferentes de trajetória. Então, aqui na figura, tem uma orientação de trajetória para baixo, sendo positivo. E lembrar, a aceleração da gravidade sempre aponta para o centro da Terra, então sempre para baixo. Então, aqui, a aceleração vai ser positiva, porque você disse que a sua trajetória é para baixo, então é positivo. Ou, é o caso mais comum, a gente orienta a trajetória para cima sendo positivo, e aí sua aceleração fica menos g. Então, todas aquelas equações que a gente viu, você substitui o A por menos G. Aqui tem um exemplinho, né? Uma figura que ilustra essas ideias. O que está acontecendo aqui? O cara joga a bola para cima, a velocidade é positiva, só que vai diminuindo porque a aceleração é para baixo. Então a aceleração está tirando, digamos assim, né, a velocidade, até chegar no ponto mais alto, em que a velocidade é nula. A partir daí, o que acontece com a velocidade? Ela passa a aumentar porque o sentido da aceleração da gravidade vai coincidir com o sentido da velocidade. Então, em módulo, ela aumenta. Então, aqui para cima, a velocidade vai estar para cima, positiva, e a aceleração para baixo, negativa. Então, você está no movimento retardado. E aqui, do outro sentido,
você tem aceleração para baixo, velocidade para baixo. Então, você vai estar num movimento acelerado. Se você considera que a sua orientação da trajetória é para cima, basta você considerar, então, que a aceleração da gravidade vai ser negativa, tá bom? Talvez essa aqui é a minha recomendação. Use sempre isso aqui, porque coincide com a orientação do plano cartesiano, que você já conhece. E aí não gera confusão, beleza? Então é isso, pessoal. Espero ter ajudado vocês. Esses foram os conceitos básicos de movimento uniformemente variado. E até a próxima. Valeu, tchau, tchau.